Alô, pessoal, bom domingo para todo mundo. O Inter foi o melhor do Gauchão, então mostra que deu tudo certo no planejamento, né? Eu apontaria como o único senão aquela confusão feita lá em Erechim, que acabou tendo como determinante uma derrota, que não foi a escalação, mas foi a inconsistência na escolha, né? Se o Pablo Fernandes era o cara que vinha treinando, ou é o Pesolano, ou era ele naquele momento, né? Pelo menos era o que todo mundo esperava. E ali se colocou um outro treinador, enfim, já passou, mas é o único senão que eu colocaria no mais. Olha, nunca o Inter colocou jogadores tão jovens para jogar, né? Agora já temos números aí, cada vez mais jogadores jovens. O mais jovem era o Gabriel Carvalho, agora já não é mais, quer dizer, a gurizada que está chegando, o Pesolano está botando para jogar, e eu acho que tem boas peças aí, e uma afirmação que é o Alex, esse aí. Esse é um jogador para o grupo principal, para disputar ali, sabe? Tá na frente, por exemplo, do Tabata quando tem as alterações, né? Pode jogar tanto pelo lado, como pode entrar por vezes no lugar do Alan Patrick, quando for necessário. Enfim, é um jogador afirmado. Então, essa é a grande notícia para mim da base. Mas tem aí outros jogadores que estão surgindo. Eu acho que o Benjamin pena essa lesão dele, mas o que eu vi dele no gauchão, queria ver ele em enfrentamentos maiores, mas fiquei encantado como jogador, é outro que, para mim, disputa a posição, se jogar, né, no brasileiro aquilo que ele jogou no gauchão, né? E muito à frente, por exemplo, hoje da condição do Bruno Henrique, né? Tá, o Paulinho é uma afirmação, né? Mas assim, ó, tô falando dos guris da base que o Pesolano tá colocando, né? O Alisson, lateral esquerdo, tem o que ser trabalhado, o que ser lapidado. O Denis, ontem, uma pena, né? Porque ele se precipitou, tomou um amarelo, daqui a pouco quase que vai com o segundo amarelo expulso, e aí o Pesolano, para não dar rolo, tirou ele, mas é outro guri que se afirma, né? Que mostra que o Inter tem opções melhores do meio-campo do que aquilo que vinha apresentando, né? Então, planejamento do Gauchão, 100%, tudo certo. O Internacional termina em primeiro, Juventude em segundo, o Grêmio é o terceiro, o Inter chega a 5 pontos à frente do Grêmio, e aí é uma mudança de expectativa na aldeia, né, de repercussão, porque estava tudo certo do lado do Grêmio. Não havia por que questionar nada do trabalho do Luiz Castro. E aí aqueles mesmos que ficam toda hora dizendo, olha, não tem que se enganar com o Gauchão, estavam todos se enganando de novo com o Gauchão. E eu não estou dizendo que o Luiz Castro lá deles pode não fazer um bom trabalho daqui a pouco, mas é que era precipitado para dizer o Grêmio é melhor e o Inter é o pior. O Grêmio é o grande favorito para o Grenal, como foi dito, depois toma 4, daí todo mundo tem que explicar, e aí tentam explicar pelos erros do Grêmio, não pelas virtudes do Inter, né? Então tu fica correndo atrás quando tu quer precipitar coisas que não tem dados nenhum ainda para tu definir, e não existiam dados para dar que estava tudo certo num e tudo errado no outro, né? O ponto negativo do Inter foi a estreia no Brasileiro. E eu repito, não é pelo resultado em si. Para mim, o resultado é consequência do erro que aconteceu anterior, que é na escolha dos jogadores, né? Na decisão de preservar 3 jogadores importantes num grupo curto, num jogo que era para fazer 3 pontos. Sim, vinha logo depois de um Grenal. Alguns acham que errou, deveria ter priorizado esse jogo e não o Grenal. Não tinha que priorizar nenhum nem outro. Estão de brincadeira não priorizar Grenal, cara. O Grenal é fundamental. Só que tu não tinha que fazer escolha nenhuma. São atletas, eu sei que é início de temporada, mas são atletas que são profissionais, vivem disso, treinam o dia todo com cuidados médicos, cuidados de alimentação, sono controlado, tudo dentro das normas para eles terem bom rendimento. Claro que tu não vai poder jogar domingo, quarta, domingo, quarta, durante 4, 5 meses seguidos com os mesmos jogadores. Tu vai ter que girar. Mas não nesse momento. Seriam só 2 jogos, porque no final de semana o Inter jogou contra quem? O Caxias, e foi todo o time de reservas. Então não teria por que aquela, né? Força os caras em 2 jogos, não tem problema nenhum. São profissionais, não tinha nenhum problema de colocar para jogar. Então ali foi o erro, que naquele momento, o que aconteceu? Ele quebrou a confiança do torcedor.
O torcedor, especialmente depois do Grenal, se agarrou com a equipe, com o Pesolano, com a comissão técnica, e ele meio que se sentiu traído na hora que ele vê a escalação no jogo contra o Atlético. Bom, mas por que isso, cara? Porque nós estamos nos boicotando, tem uma autossabotagem, o que nós estamos fazendo? É o Inter criando problemas para ele mesmo. Então, assim, o torcedor se sentiu mal com aquilo ali. Porque ninguém esqueceu ainda aquele domingo contra o Bragantino. Nem colorados, muito menos gremistas, que até hoje não se conformam com o fato do Inter não ter caído. Então aquilo estava muito presente naquele jogo, né? Tem planejamento, mas tem contexto, tu tem que entender o contexto. Não existe um manual que tu possa aplicar em tudo que é lugar, da mesma forma, não, tu tem que trabalhar cada contexto. E ali houve um erro que ninguém nunca vai dizer. Ninguém nunca vai dizer que foi errado, porque ninguém assume erro, até porque talvez seja ruim, os jogadores percam a confiança, né? Mas eu não tenho dúvida que a avaliação interna ali, houve cobrança, foi apontado, olha, acho que erramos, eu não tenho dúvida disso. Só que se tu falar isso publicamente, como é que teus jogadores vão reagir? Pô, os caras não sabem direito o que estão fazendo, estão aí se desculpando, né? Tu perde a confiança do grupo. Aqueles que entraram no lugar daqueles que não jogaram também, pô, mas o cara confiou na gente, agora que nós fomos responsáveis pela derrota. Então eu entendo a postura pública, mas é evidente que o Inter errou. Ninguém duvida disso. Então agora contra o Flamengo, tá, é a certeza de que o Inter vai com o que hoje é o time titular, tá, que é o que vem treinando. Rocher, Bruno Gomes, a única dúvida, ele vai de Mercado, Félix Torres e Bernabé, ou ele vai de Mercado e Vitor Gabriel? O Mercado joga, tá? Eu ainda não tenho certeza do Torres, mas ele foi contratado para ser o titular. Eu iria com ele, porque o Vitor Gabriel não está afirmado. Tem falhado, falhou no jogo contra o Atlético, né? Eu não iria com o Vitor Gabriel. Eu iria com Torres e Mercado. Agora, essa é a dúvida. No mais, vai jogar o Ronaldo de titular, né? O Vijagra vai ter que ainda entrar mais em ritmo de jogo, então vai ser Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Esse é o time titular hoje do Inter. Sim, o Ronaldo é o titular hoje do Inter. Está numa fase que está justificando isso, né? Não tem que ter preconceito com o jogador, se ele está justificando que ele tem que ser titular. Agora, eu espero que o Vijagra jogue mais do que o Ronaldo, porque ele foi contratado para ser aquele, né, o volante superior ao Ronaldo. Então vamos ver se ele, assim que tiver 100%, se é ele que vai para o jogo, né? Tomara que o Inter tenha feito essa contratação. E ainda tem o Alan Rodrigues para entrar, né? Tem o Benjamin para voltar. Agora tem o Alejandro, que já saiu o nome dele no bid. Então ele já é opção para o jogo contra o Flamengo. Então o Inter começa a ter mais alternativas de jogo, né? Vai precisar de trazer zagueiro, né? Vai mesmo com se o Torres for tem que trazer zagueiro. O Inter precisa de zagueiros mais confiáveis, né? A gente viu o Cleiton Sampaio e o Juninho. O Juninho é muito melhor do que o Cleiton Sampaio. Não é o zagueiro titular do Inter, mas é muito melhor que o Cleiton Sampaio. O Cleiton Sampaio, olha, até no jogo lá de Caxias, onde o Inter não correu tantos riscos, ele consegue comprometer em vários instantes, né? Então o Inter precisa de zagueiro e vão ter que ver aos pouquinhos trazer mais gente, né? Do meio para frente, um outro extrema, quem sabe, mas tu já tem um guri que eu já acho que já é opção, que é o Alex. Esse é um reforço da base. Esse já tem que ser opção, né? Agora, o mais importante, que é o que eu estou dizendo, é encarar esse jogo do Flamengo assim como recuperar a confiança do torcedor. O Inter precisa competir, precisa jogar, como a gente sabe que o Pesolano gosta e como ele fez no Grenal, né? Onde o Inter foi intenso, o Inter marcou pressão no homem da bola, o Inter jogou nos espaços que o Grêmio ofereceu, soube controlar, tomou só gol bobo. O Inter nunca perdeu o controle do jogo, tomou uns gols idiotas, né? Mas nunca perdeu o controle do jogo e fez 4 gols, né? O Flamengo tem um grupo, um elenco superior, não ao Inter, a qualquer outro time do Brasil. É o time milionário hoje da América, né? Então não resta dúvida, jogando no Maracanã, os caras são favoritos, né? Agora, é o Inter que a gente vê, que a gente quer ver do Pesolano, é competindo. Eu acho que dá para fazer um bom jogo lá, né? Dá para fazer um bom jogo.
O Flamengo ainda não tá com todo esse ritmo, eu sei que o Inter também não, mas dá para fazer um grande jogo e dá para surpreender o Flamengo. Futebol ninguém ganha antes da bola rolar, né? Ninguém ganha também pelo contra-cheque, né? Os maiores jogadores, em geral, quem tem o melhor grupo, em geral, vai levar os títulos, mas não quer dizer que todo jogo ele vai ganhar. Cada jogo é um jogo. E eu acho que o Inter, com força máxima, jogando tudo que sabe, ele pode surpreender o time do Flamengo e voltar de lá com resultado positivo. Mas para isso, tá? A gente quer ver todo mundo envolvido. Não é descansar esse ou aquele, é todo mundo no jogo. É todo mundo. Para trazer de volta o torcedor. O torcedor já se empolgou agora, porque terminou o Gauchão em primeiro, à frente do Grêmio. A crise que era do Inter está muito maior no Grêmio, né? Que não consegue. Então, isso traz um fôlego, traz um fôlego. Então, é bom aproveitar esse ambiente, né? Mesmo com a derrota contra o Atlético, tá? Mesmo com a derrota. Mas agora é preciso tratar o jogo do Flamengo assim. Nada daquele negócio, o Flamengo é um milionário, é o rico, nós somos coitadinhos, não temos condição de ganhar. Uma ova, né? O Inter tem todas as condições de ganhar. Se a gente for pegar historicamente, o Flamengo, em geral, trabalhou com folha salarial maior do que o do Internacional no futebol. Na história, né? Historicamente foi assim. E, historicamente, o confronto é equilibrado e o Inter ganhou muitas vezes do Flamengo, inclusive no Maracanã, né? Então, vamos deixar as coisas acontecerem, tá certo? Falei sobre tudo, falei. Gauchão, tudo certo, né? Fiz aquele reparo lá de Erechim, pequeno reparo, né? Eu acho que é normal, correção de rumo, assim, meio ao trabalho, né? E fiz o meu reparo no jogo do Atlético Paranaense, mas eu até aqui peço, acho que o torcedor deve confiar, porque o trabalho é bom, o Pesolano é do ramo, sabe o que está fazendo, tá? E é importante, nesse momento, que ele tenha o apoio da torcida, né? O Inter tem limitações? Tem. Vai pegar Flamengo e Palmeiras pela frente agora, tá? Mas dá para jogar em alto nível, dá para jogar com qualidade. É isso que a gente está esperando. Tá legal? Esse meu canal tem o apoio do Sindibancários, tá? Sindibancários, dia 5 de março, lá no Salão de Festas do Sindibancários, ali na Ladeira, tá? No centro, ar-condicionado, bacana. Tô esperando todo mundo lá com salgadinhos, espumante, tá? Que é o lançamento do meu livro, Crônicas de um Radialista em Fuga. Está sendo lançado pela Editora Sulina, ainda não está à venda, vou avisar quando tiver à venda, ainda não está à venda, tá? Tem poucas edições ainda, quer dizer, já tem bastante edições, só que não entrou ainda para vender, né? Eu já tenho o meu, minha mãe já tem, mas não está ainda à venda, tá? Mas já anota aí na tua agenda, é uma quinta-feira, vou estar lá das 6 às 9 da noite, esperando todo mundo, tá? No dia 5 de março, é uma quinta-feira, ali na sede do Sindibancários, na Rua da Ladeira. Tá legal? Deixa o teu like aqui no vídeo, se assistiu, se curtiu, não importa, mas assistiu. É isso que o like interessa, para dizer que tu assistisse o vídeo. E o que tu achou? Bom, daí o espaço do comentário é teu, deixa ali, comenta. Vamos falando do Inter, vamos conversando aqui sobre o Internacional, tá bem? E se quiser ser membro do canal, seja membro do canal. Se já está inscrito no canal, traz mais gente para cá. E se não está inscrito, te inscreve também no meu canal. Valeu? Abraço! O sindicato está onde a categoria está, na mesa de negociação, garantindo reajustes e benefícios, nas agências, combatendo o assédio e as metas abusivas, na justiça, defendendo direitos, e está nas ruas, mobilizando por respeito e valorização. Há mais de 9 décadas, o Sindibancários é o escudo da categoria, a força que protege conquistas e faz novas vitórias acontecerem. Sindibancários, diga sim para quem defende você.